Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. Pelo meu país, meu voto é sim! Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal, condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente. Na sequência de fatos alucinantes do país, a palavra ruptura aparece de forma recorrente. Da esquerda à direita, dos auto-intitulados centristas ao famigerado centrão, todo mundo viu algo se romper na estrutura que ditava as regras de disputa do poder. Choques por espaços de influência, brigas internas na coalizão governista, escândalos de corrupção em série, atitudes imponderadas da oposição, atropelos judiciais, impeachment controverso. O establishment testou os seus próprios limites e acabou sendo colocado contra a parede por forças anti-establishment em franca ascensão. Era uma evidência clara de que a classe política tinha perdido o controle da situação. Era um sinal de que as portas estavam sendo abertas para um tipo de líder já em evidência em outras partes do mundo. Um tipo de líder que se apresenta como alguém capaz de enfrentar um sistema apodrecido. Para entender uma crise chamada Brasil, é preciso entender o papel dos políticos no derretimento de sua própria imagem. Um derretimento que jogou o país num dos períodos mais conturbados de uma democracia que balança. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade que trouxe a gente até aqui, 2022, um ano determinante para o país. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, a gente faz aqui um convite para você ir lá e conferir. Agora, neste episódio 5, a gente volta a 2016. Dilma Rousseff desceu do carro na porta do Congresso às 9 horas da manhã. Estava acompanhada do seu antecessor e padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva. Estava acompanhada também do cantor e compositor Chico Buarque. Nem a Dilma, nem o Lula, nem o Chico acreditavam que o depoimento que a presidente estava prestes a dar aos senadores poderia livrá-la do impeachment. O objetivo ali, naquela segunda-feira, 29 de agosto de 2016, era bem outro. Por isso, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Esse é um trecho do discurso inicial da Dilma, de 45 minutos, feito no Senado. Nesse tempo, ela usou a palavra golpe 9 vezes, seja para descrever o que ela acreditava estar acontecendo ali, seja para comparar a situação a golpes de Estado do passado. Depois, ela passaria mais 13 horas respondendo às acusações de crime de responsabilidade por manobras fiscais. O depoimento acabou perto da meia-noite. 2 dias depois, em 31 de agosto de 2016, os senadores concluíram o julgamento e destituíram a Dilma do cargo, do qual ela já estava afastada havia 3 meses. Era o segundo impeachment de um presidente eleito pelo voto direto no Brasil desde a redemocratização. O presidencialismo de coalizão tinha colapsado mais uma vez. Presidencialismo de coalizão é um conceito usado originalmente pelo cientista político Sérgio Abranches num livro de 1988 para descrever as características do presidencialismo brasileiro. Como o presidente, chefe de governo, nunca conquista maioria no Congresso só com o próprio partido e às vezes nem mesmo somando os partidos da sua aliança eleitoral, ele precisa compor com outras forças, montar uma coalizão, inclusive com partidos adversários nas urnas, sem nenhuma afinidade programática. Tudo para garantir a governabilidade. Não é nada fácil compor um governo no Brasil por causa da alta fragmentação partidária. O país tem 32 partidos registrados no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e a montagem da coalizão acaba estimulando práticas de fisiologismo, em que os interesses diretos dos políticos e de seus partidos se sobrepõem ao bem comum. É daí que surgem os centrões.
Centrão é um termo usado para descrever um grupo de parlamentares de diversos partidos que se unem para dar apoio ao presidente da vez, independentemente da orientação política desse presidente. Isso em troca de cargos no governo ou em estatais e de acesso privilegiado ao orçamento público. O Centrão já teve várias versões ao longo do período democrático e, diferentemente do que sugere o nome, não se trata de políticos de centro. A maioria está ligada ao conservadorismo de direita. A ocupação dos cargos por indicados políticos muitas vezes descamba para a corrupção, dentro da dinâmica em que o indicado permite superfaturamentos, recebe parte do dinheiro superfaturado e repassa esse dinheiro para o político que o indicou. Denúncias desse tipo envolvendo a Petrobras vinham a público a todo momento durante o processo de impeachment da Dilma, graças à Operação Lava Jato. Os efeitos políticos da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, criaram mais turbulência política no Congresso e isso afetou os indicadores... A classe política estava preocupada, como você ouviu nesse comentário do jornalista Kennedy Alencar para o SBT News. E tentava ali uma cartada. Tirar a Dilma, que na avaliação tanto de governistas quanto de oposicionistas deixava a Lava Jato correr muito solta, e botar o vice Michel Temer na presidência, como forma de estancar a sangria da operação que cercava deputados e senadores, levantando suspeitas de uma ampla participação parlamentar no esquema de desvios na maior estatal brasileira. A coalizão que elegeu a Dilma pela primeira vez em 2010 era ampla, formada em torno do governo Lula, que deixou o Palácio do Planalto com uma aprovação popular acima dos 80%, um desempenho histórico. Era uma coalizão que contava com 10 partidos, sendo os principais o PT, da presidente recém-eleita, e o PMDB, do vice Michel Temer. A aliança eleitoral, que tinha ainda o apoio informal do PP, progressistas, um dos ícones do Centrão, garantia ao governo maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. A origem de tudo, o começo, é a faxina na Petrobras. Dilma demite 3 diretores da Petrobras e troca a presidência da Petrobras. E ali ela cortou fonte de recurso dos partidos. Esse é o Fernando Limonge, cientista político e professor da FGV em São Paulo. Ele lembra desse termo faxina, muito usado no começo do governo da Dilma. Tão logo assumiu a presidência, em 2011, a petista começou a afastar ministros envolvidos em suspeitas de corrupção. 7 nomes do primeiro escalão foram demitidos. 5 desses ministros que vinham do governo Lula. As mudanças passaram a ser chamadas de faxina ética, mas, como disse o Limonge, a faxina que atingiu os partidos aliados em cheio não foi feita na esplanada dos ministérios. No início de 2012, a Dilma mudou o comando da Petrobras, colocando na presidência a Graça Foster, funcionária de carreira da estatal, e demitiu 3 diretores, Renato Duque, da área de serviços, Jorge Zelada, da área internacional, e Paulo Roberto Costa, da área de abastecimento. Eles eram indicados do PT, Partido dos Trabalhadores, do PMDB e do PP, o Progressistas. Ela faz isso não por amor ao bem público ou porque ela fosse avessa a qualquer tipo de corrupção ou qualquer tipo de realpolitik. Ela está tentando salvar o projeto do PT. O projeto do PT era industrialização, promover uma indústria nacional usando o pré-sal como catapulta ou como trampolim para montar uma indústria naval poderosa, navios sondas, toda uma infraestrutura para o setor petroleiro que viria com um alto investimento estatal. E isso virou um sorvedouro de recursos e uma ineficiência enorme. Então a Dilma e a Graça Foster tentam dar um freio de arrumação nessa história. E demitem os caras que são os diretores, que são os caras responsáveis pelo varejo desse projeto. O Fernando Limonge cita aí o pré-sal, a enorme reserva de petróleo no fundo do mar descoberta ainda no governo Lula. Tais mudanças nas diretorias desagradaram aos aliados e desagradaram também a setores do próprio PT. Todo estudo sobre corrupção e sobre escândalos de corrupção, pelo menos os mais sérios, o que eles mostram? Corrupção só se evidencia se o grupo que está se beneficiando da corrupção briga entre si. Corrupção, por definição, é feita às escondidas, é feita protegida, e se não há uma briga interna, ele vai estar todo mundo contente, estamos ali ganhando o nosso, vai tocando.
Então, se não há um dissenso interno, uma briga pelo botim, né, e um desarranjo dessa briga, dessa divisão ou dessa coisa, a coisa não aparece aos olhos públicos. Então é um jogo interno que abre o escândalo começa sempre assim. As demissões na Petrobras romperam, portanto, um dos laços que ajudavam a amarrar a coalizão herdada do governo Lula, segundo o professor da FGV. Ao tirar os indicados dos partidos aliados da estatal, a presidente teria aberto um dissenso interno, teria levado à briga pelo botim, teria desestabilizado a base do governo. Um governo comandado por um partido que veria seus principais líderes condenados por corrupção no julgamento do Mensalão no final daquele ano de 2012. Um governo que veria sua popularidade despencar após as manifestações de rua de junho de 2013. Um governo que tinha de lidar com a ascensão de uma figura poderosa no Congresso, Eduardo Cunha, na época líder do PMDB, partido do vice-presidente. Esse cara não tem paralelo na história de um político tão eficiente do ponto de vista da armação de negócio, né? de transformar toda e qualquer atividade parlamentar, política, o que seja, em uma fonte de recursos. Se existe um gênio desta arte, esse cara se chama Eduardo Cunha. E todos os políticos vão reconhecendo isso, que é melhor não enfrentar o Cunha, o melhor é se aliar a ele. O Eduardo Cunha explica o que, segundo ele, ajudou a minar a relação do PT com os outros partidos aliados. Os partidos da base da Dilma estavam sendo sufocados, os parlamentares nas suas bases, pelos deputados do PT. O que estava acontecendo, isso que aconteceu, de uma certa forma, gerou a perda da base de apoio da Dilma. Gerou, inclusive, o fato que o Congresso está com aversão ao PT. Vou te dar um exemplo assim banal. Chegava um deputado em Minas Gerais, tinha uma base no município de Minas Gerais, aí um deputado do PT ia invadir o município e tentava tomar a base cheia de coisas da máquina que pertenciam aos ministérios que estavam com o PT, notadamente educação, saúde, chegava lá com dinheiro e tirava o voto do deputado. Então havia uma revolta. O Eduardo Cunha, agora ex-deputado federal, acrescenta, portanto, mais um ponto de instabilidade no arranjo governista. O avanço, segundo ele, dos petistas sobre os espaços eleitorais de aliados. O secretário-geral do PT, o deputado federal Paulo Teixeira, nega que isso tenha acontecido e aponta para o que ele vê como o problema central na relação do governo Dilma com os partidos da base de apoio. Eles tinham presença no estado profundo, né, na máquina. Foi quando ela falou, sai. Ali que ela começou a perder governabilidade, porque a Dilma ela tentou fechar todas as torneiras por onde praticavam corrupção dentro do governo. E aí ela perdeu governabilidade porque o projeto do Eduardo Cunha era ganhar dinheiro. O projeto dele era claro. O Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp e presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, afirma que o governo Dilma tentou mexer no que ele chama de PMDBismo. O termo usa o nome do PMDB, mas se refere não apenas a esse partido específico, e sim aos vários partidos que costumam frequentar o poder em Brasília e se alimentar dele. Para o Marcos Nobre, o PMDBismo é marcado pela ampla adesão dos partidos ao governo da vez, algo que cria supercoalizões. A oposição formal fica muito pequena e a oposição de fato acaba ocorrendo dentro da própria supercoalizão. Segundo o presidente do SEBRAP, esse PMDBismo é uma espécie de pacto conservador que acaba por impedir mudanças profundas e rápidas no país. O que o governo Dilma tentou fazer foi reorganizar o capitalismo brasileiro de cima a baixo e de uma vez. E a ideia era simples. Dando certo, você consegue produzir ainda mais crescimento, o que vai te gerar mais legitimidade política, mais votos, etc., maior capacidade eleitoral, e ao mesmo tempo você vai baixar o preço do PMDB. E você vai baixar o preço do PMDBismo, tá certo? Porque quanto mais popular, quanto mais capaz de entregar crescimento econômico e distribuição de renda, mais difícil fica para os partidos especializados
em venda de apoio parlamentar, que são praticamente todos, de cobrar um preço mais caro, tá certo? E o contrário também. Quanto a tua capacidade de vencer a eleição diminui, o preço sobe, né? Deu muito errado, né? Deu muito errado e, ao mesmo tempo, não dá para dizer, foi só a ex-presidente Dilma que fez isso. Não, o ex-presidente Lula fez a mesma coisa. Se a gente for olhar a eleição de 2012, né, as municipais, o PT foi para cima do PMDB em quase todos os lugares. Então, assim, não é que era uma coisa isolada, que era só a ex-presidente Dilma que estava tentando fazer. Então, assim, foi um equívoco total, porque você tentar sufocar o PMDBismo dentro do PMDBismo é um equívoco monumental. Então... O Eduardo Cunha virou líder do PMDB na Câmara dos Deputados no começo de 2013. Um ano depois, em 25 de fevereiro de 2014, ele reuniu líderes de 7 partidos da coalizão governista, além do líder do Solidariedade, partido de oposição, e tirou uma foto para anunciar publicamente a criação do chamado Blocão, uma espécie de centrão ampliado, como o próprio Cunha lembra aqui. E esse Blocão era uma resposta. Mas quando esses partidos participavam do Blocão, o objetivo era dar um freio de arrumação, era impedir que o PT fizesse o que estava fazendo nas bases com os parlamentares. E, para isso, eles tinham que se reunir. Qual era a forma de resolver isso? Dar resposta no voto. Então, chegava lá, era para derrotar o governo mesmo, em alguns momentos. Se combinava, aí veio a oposição. A oposição interessava derrotar o governo de qualquer maneira. Então, quando você chamava para combinar, olha, no tema tal, aqui hoje, nós vamos votar para derrotar o governo. Aí derrotava o governo. Era isso que acontecia. Foi formado desse jeito. E, é claro, era essa a situação, portanto, enfrentada pela Dilma já no fim do seu primeiro mandato. O líder do PMDB, partido do governo, havia criado um grupo para aumentar seu poder de negociação dentro do governo, um grupo que se unia à oposição em algumas votações. E os opositores, PSDB à frente, se aproveitavam dessa dissidência para desgastar ainda mais o governo da petista. Havia disputas também entre os próprios petistas, com grupos mais alinhados a Dilma, disputando espaço com grupos mais alinhados ao Lula. Que o primeiro governo da Dilma já foi, digamos assim, o laboratório em que se gestou essa insatisfação, essa reação do parlamento em relação ao executivo e especialmente a partir disso, né, de uma dificuldade que o governo Dilma tinha de gerenciar essas relações tão importantes para o presidencialismo de coalizão brasileiro, né? Essa é a socióloga Mona Lisa Soares, professora da Universidade Federal do Ceará, que resume aqueles primeiros anos da relação da Dilma com o Congresso. Uma relação que viria a piorar ainda mais a partir de 17 de março de 2014, com a deflagração da Lava Jato. O Paulo Roberto Costa, demitido da Petrobras 2 anos antes, viria a se tornar um dos principais delatores da operação, ao lado do doleiro Alberto Youssef. O Fernando Limonge explica como o emaranhado de disputas políticas dá tração à Lava Jato. Todo o deslanchar da Lava Jato se dá no interior de um conflito intracoalizão entre grupos do PT e grupos de aliados desses grupos do PT na coalizão. Quem vai liderar tudo isso vai ser o Eduardo Cunha, né? Mas ele tem aliados inicialmente dentro do PT. O crescimento dele dentro do governo, segundo governo Lula, e durante o primeiro governo Dilma, ele tem aliados fortes dentro do PT, dentro do grupo majoritário dentro do PT, e a Dilma vai tentando barrar esse grupo. Né? Então, esse conflito interno da coalizão vai alimentar a Lava Jato, vai alimentar toda essa maluquice que foi esse processo todo. Né? Então, começa com uma briga intracoalizão e depois uma parte desse grupo se desgruda da coalizão e vai fazendo aliança com a oposição. E a oposição não vê problema em radicalizar. A campanha presidencial de 2014 já começou em clima conturbado por causa da Lava Jato. E outros fatores excepcionais se somaram a isso. Na manhã de 13 de agosto, uma quarta-feira, o jatinho particular que levava o candidato a presidente do PSB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, caiu num bairro residencial de Santos, no litoral paulista. O Eduardo Campos
Era uma promessa eleitoral com potencial de furar a tradicional polarização entre PT e PSDB. Ele tinha completado 49 anos dias antes. Na aeronave que transportava Eduardo Campos do Rio de Janeiro para a Baixada Santista, também estavam a bordo mais 6 pessoas. Com a morte do Eduardo Campos, além das pessoas que o acompanhavam, como você ouviu nesse registro da TVT, a candidatura do PSB foi assumida pela Marina Silva, que era candidata a vice na chapa do ex-governador pernambucano. Ela chegou a encostar nos primeiros colocados durante a campanha, mas, sob fortes ataques do PT da Dilma, ficou pelo caminho. A polarização entre petistas e tucanos se manteve, como você pode ouvir neste registro da TV Brasil. A candidata à reeleição Dilma Rousseff saiu vencedora no primeiro turno da eleição para presidente e vai disputar o segundo turno com Aécio Neves. Vamos ver os números da eleição presidencial. O domingo de 26 de outubro de 2014, dia do segundo turno das eleições presidenciais entre a Dilma, que tentava a reeleição, e o Aécio Neves, do PSDB, começou com um boato forte nas redes sociais. A notícia falsa dizia o seguinte: o Alberto Youssef, operador financeiro do esquema na Petrobras que tinha fechado um acordo de delação premiada, tinha sido envenenado e morrido na prisão. 3 dias antes, a revista Veja tinha publicado uma reportagem de capa, na qual o doleiro afirmava que a Dilma e o Lula sabiam da corrupção na estatal de petróleo. O boato do envenenamento do Youssef se espalhou depressa e chegou também por disparos de WhatsApp. Era a primeira vez que o aplicativo de mensagens era usado de forma massiva para espalhar uma mentira a fim de tentar interferir nas eleições. O José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça da Dilma, foi a público ainda na manhã daquele dia de votação do segundo turno para desmentir a notícia falsa. O Youssef estava bem, até tinha ido para o hospital para fazer exames no coração, mas não tinha sido envenenado. Aquela foi a primeira desinformação do dia. No fim da tarde, um novo boato começou a circular. E eu me lembro que quando nós estávamos no Palácio da Alvorada acompanhando os resultados, houve um momento em que chegou a informação de que nós havíamos perdido. Nossos advogados que estavam no TSE começaram a ver pessoas da oposição comemorando. Alguma informação tinha vazado, não sei como nem por quem, de que Aécio tinha ganho. Isso era mais ou menos umas 6h30 da tarde, 6h15 da tarde. E os nossos advogados falaram assim, olha, eu acho que a vaca foi pro brejo, porque tá... O José Eduardo Cardoso, que você ouviu agora, estava com a Dilma naquela hora, no Alvorada, residência oficial da presidência, aguardando a apuração dos votos. Aquele era um momento em que os números não tinham sido divulgados por causa do fuso horário brasileiro. O TSE segurava os dados porque ainda tinha gente votando. Nem todas as urnas estavam fechadas. Mas alguém vazou a informação de que o Aécio estava na frente, rumo à vitória. Um tempo depois, com todas as urnas do país fechadas e com os votos das áreas onde o PT vai tradicionalmente melhor devidamente computados, o TSE divulgou oficialmente a parcial da apuração. E a Dilma já estava na frente. A partir dali, ela não seria mais ultrapassada. E atenção, porque neste momento, às 8h30 da noite de domingo, o jornal, eu vou repetir porque agora já acabou de chegar a informação, às 8h30 da noite de domingo, nós vamos anunciar dentro do Fantástico que Dilma Rousseff está reeleita oficialmente para a presidência da República. Você ouviu William Bonner, da TV Globo, na noite de 26 de outubro de 2014, anunciando o resultado do segundo turno. Foi a eleição mais acirrada da história, com a Dilma obtendo 52% contra 48% do Aécio. A diferença foi de apenas 3.400.000 votos. Os aniversários já indo para organizar a festa, já não é que vai ser a festa, fretando avião, e nós, com o clima de derrota, veio a vitória. Isso deu uma dimensão de frustração aos setores que queriam a vitória da Aécio Neves muito grande. Então a reação imediata não, foi roubado, olha, como é que pode um negócio desse? Nós tínhamos recebido informação que... Aí começa aquela bobageira de, não, auditoria, vamos fazer uma auditoria, vamos fazer... O José Eduardo Cardoso se refere à auditoria nas urnas eletrônicas pedida pelo PSDB logo após o resultado da eleição. Esse pedido de auditoria, jogando suspeição sobre a segurança das urnas eletrônicas, usadas desde 1996 sem registrar fraudes, foi baseado em boatos de internet. Quando o PSDB questiona o resultado das eleições em 2014, ele está, na verdade, enviando um sinal muito forte para a opinião pública de que as eleições não são confiáveis. E isso reforça
uma crença latente da população, ou de parte da população, de que de fato a gente não pode confiar no resultado das eleições. Então, a gente sabe que grande parte do que as pessoas pensam, das percepções e das crenças dos eleitores, são moldadas pelos sinais que as elites enviam. Então, as elites têm um poder muito forte de moldar a opinião pública. Então, esse foi um evento que, de alguma forma, reforçou, né, essa percepção na população e ajudou na construção de uma narrativa de fraude nas urnas, né, de falta de confiança dos resultados eleitorais. Essa é a Nara Pavão, cientista política e professora da Universidade Federal de Pernambuco, que tem as fake news como uma de suas linhas de pesquisa. Aquele era um momento novo na disputa entre o PT e o PSDB, partidos que desde os anos 90 vinham protagonizando as eleições presidenciais brasileiras. Travavam embates fortes, mas sempre respeitavam o resultado, as alternâncias de poder, sem levantar dúvidas, como lembra o Fernando Limonge. Mas aquela contestação é um ponto de ruptura, né? Algo que não tinha ocorrido até então. Em nenhuma das eleições anteriores havia ocorrido contestação do resultado, qualquer dúvida sobre a lisura do processo. E o PSDB baseia o seu pedido, se você olha a fundamentação do pedido, ele é feito de forma completamente irresponsável. Né? Eles não têm nenhum elemento para fazer esse pedido. Era uma conexão de uma parte do PSDB com a extrema-direita. A auditoria das urnas veio acompanhada de uma ação dos tucanos no TSE pedindo a cassação da Dilma e do Temer por abuso de poder econômico. Havia várias acusações. Uma delas era de que a chapa vencedora tinha recebido doações de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. O PSDB pedia que a presidência da República fosse dada ao Aécio. E eu não tenho a menor dúvida de que a nossa indignação e mesmo a indagação que fizemos ao TSE foi muito importante naquele momento. A gente precisa lembrar que essa onda de questionamentos feita foi uma onda voluntária, espontânea por todo o país. Não foi nenhum movimento orgânico de ataque às urnas, foi uma coisa... Esse é o Carlos Sampaio, deputado federal do PSDB, que coordenou o setor jurídico da campanha do Aécio em 2014. Segundo ele, apesar de não ter encontrado fraude naquelas eleições, a auditoria ajudou a aumentar a transparência do processo de votação. O Carlos Sampaio, que já foi promotor de justiça, é um dos vice-presidentes do PSDB em 2022. O movimento de radicalização do PSDB, sob o comando do Aécio, veio junto com uma aproximação do partido com o Eduardo Cunha. Líder do PMDB, o Cunha apoiou o Aécio no Rio de Janeiro durante a campanha de 2014, a despeito do seu partido ocupar a vaga de vice na chapa da Dilma. E quando o segundo mandato da presidente petista começou em 2015, a instabilidade política do governo se agravou. A bancada do PT primeiro decidiu que deveria e ofereceu o meu nome, não impôs, não definiu. Ele falou, olha, tem o nome do Arlindo para vocês avaliarem. E assim foi feito. Esse é o Arlindo Quinalha, deputado federal do PT, que foi lançado pela bancada do partido para concorrer à presidência da Câmara em fevereiro de 2015. Ele iria enfrentar o Eduardo Cunha, um parlamentar que vinha atuando pontualmente com a oposição, um político cujo poder entre os colegas era imenso e bastante conhecido. Houve uma tentativa de composição entre petistas e PMDBistas, mas o acordo não saiu. É claro que o PT e a Dilma cometeram um erro ao não apoiar Eduardo Cunha para a presidência da Câmara e tentar impedir a ascensão dele, porque qualquer avaliação objetiva, como aliás até a imprensa fazia da disputa, indicava que ele venceria. Qual é a pertinência, o sentido de um presidente da República ter um inimigo na presidência da Câmara, considerando que este presidente, depois do vice, o primeiro na linha sucessória, tem em mãos o ato monocrático de botar para tramitar um pedido de impeachment. A Dilma apoiou Quinalha, que acabou derrotado. O Eduardo Cunha virou presidente da Câmara dos Deputados, derrotando o candidato do governo. Um erro na avaliação do jornalista Reinaldo Azevedo, colunista da Folha, que você acaba de ouvir. Muitos petistas também consideraram aquele momento um episódio chave para o que viria depois. O Quinalha questiona o que poderia ter sido feito diante de um deputado que já era uma pedra no sapato do governo. E teve gente no PT que entendeu que não só a gente deveria ficar calado, como deveríamos apoiar o Eduardo Cunha. Eu gostaria que cada um que à época defendeu
que agora pudesse, depois dos fatos, muitos deles divulgados, e o papel especialmente do Eduardo Cunha no impeachment, se eles avaliam que eles estavam certos de permitir que o Eduardo Cunha chegasse na função que chegou. Sinceramente, eu tenho essa curiosidade. O José Eduardo Cardoso nega que o governo Dilma tenha errado ao não compor com o deputado do PMDB. Eu não acho erro seguir de acordo com aquilo que são seus princípios. Se nós tivéssemos feito um acordo com Eduardo Cunha, seria a negação daquilo que nós defendemos. Poderia ter salvo do impeachment? Não sei. Mas seria um erro incomensurável do ponto de vista daquilo que nós sempre defendemos. Seja erro político, seja manutenção de princípios, o fato é que a partir dali, o Congresso, que já andava hostil, virou uma fonte de problemas para Dilma, como lembra a Monalisa Soares. O não apoio do PT logo que da reeleição da Dilma a uma candidatura do Cunha, na minha perspectiva, ela só adensa um processo de tensão e de insatisfação que o Cunha e uma série de outros deputados que se articularam com ele já tinham com o Executivo. Naquele início de 2015, o Brasil já estava em recessão. A Dilma abandonou o discurso de campanha segundo o qual estava tudo bem na economia e não seria preciso fazer correções de rota. A presidente adotou um ajuste fiscal, segurou os gastos e, ao mesmo tempo, liberou os preços que estavam represados, como os de energia elétrica. No Congresso, os deputados votavam uma série de projetos que poderiam criar mais despesas para o governo, na chamada pauta bomba. O Eduardo Cunha nega que tenha criado mais gastos significativos naquele momento de crise, mas sim, o presidente da Câmara fez o governo suar para desarmar as bombas fiscais que podiam explodir numa economia já em frangalhos. E a Dilma foi para a reeleição dentro de um processo de maquiagem da situação econômica, praticamente um estelionato eleitoral que foi praticado ali, e esse estelionato eleitoral foi uma ruptura. Quando ela se iniciou o segundo mandato, a gente tinha a impressão que o governo já estava velho antes de ter começado. Para o Eduardo Cunha, que você ouviu agora, as coisas poderiam ter sido realmente diferentes se a Dilma tivesse apoiado o seu nome na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Você, quando tem um candidato que acaba apoiado pelo governo, ele fica, de uma certa forma, numa situação de compromisso. Quer dizer, ele não vai ter condição nenhuma de abrir um processo de impeachment se tivesse sido apoiado. Você tem três forças, a oposição, o Cunha e o governo. Nenhum tem força para matar o outro. Então fica tudo em banho-maria. É como o fim do Sérgio Leone, né? Um trielo. Quem atirar primeiro morre. Ao descrever o quadro do fim do primeiro semestre de 2015, o Fernando Limoges recorre à imagem do filme Três Homens em Conflito. A oposição viu o governo se enfraquecer diante da situação econômica ruim e após grandes protestos de rua realizados nos primeiros meses do segundo mandato da Dilma. Mas nem no PSDB a aposta no impeachment era consenso. O senador tucano Aloysio Nunes, por exemplo, dizia preferir ver o PT sangrar a tirar a presidente recém-eleita do Planalto. Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o país de 1995 a 2002, não era recomendável fazer nada fora da regra democrática, nas palavras dele. O Eduardo Cunha fazia suas investidas contra o governo, mas ainda mantinha influência em cargos federais e não contava com todo o PMDB ao seu lado. Aliás, quem fazia articulação política no Congresso para o governo, naquele momento, era o Michel Temer. E a Dilma tentava se segurar usando o peso da máquina pública. Esse equilíbrio perigoso, com o trio Aécio Dilma Cunha com a mão no coldre, se desfez em 17 de julho de 2015. O tiro não saiu nem do PSDB do Aécio nem do governo da Dilma. Aparentemente, quem tinha sacado a pistola era o Eduardo Cunha. O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha, declarou guerra à presidente Dilma Rousseff nesta sexta-feira. Eduardo Cunha anunciou o rompimento com o governo federal e disse que vai defender que o seu partido, o PMDB, faça o mesmo. O presidente da Câmara deixou oficialmente a base do governo, como você ouviu nesse registro da agência France Press. Mas a bala disparada tinha outra origem. Ela vinha do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tinha começado o ano de 2015 apresentando uma lista de 50 políticos suspeitos de envolvimento com os desvios na Petrobras investigados pela Lava Jato. Era a famosa lista de Janot. O Eduardo Cunha estava nela e estava sentindo o cerco se fechar contra ele.
O presidente da Câmara deixou a base do governo em 17 de julho de 2015 porque sabia que estava prestes a ser denunciado. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ontem ao Supremo Tribunal Federal pedido de condenação criminal contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Janot apresentou a denúncia contra o Eduardo Cunha no Supremo em agosto de 2015, como você ouviu nesse registro da TV Brasil. O Procurador-Geral acusou o deputado do PMDB e presidente da Câmara de corrupção. No mesmo mês de agosto, o vice Michel Temer abandonou a articulação política do governo no Congresso. No dia 1º de setembro de 2015, o advogado Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, entrou com um pedido de impeachment contra a Dilma. Rompido com o partido da presidente, o Bicudo fez uma série de acusações listando os escândalos da Petrobras, citando as pedaladas fiscais, espécie de maquiagem nas contas públicas que tinha sido apontada pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, e até questionando financiamentos de obras em Cuba e Angola por parte do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cunha que vai atrás, fala para o pessoal do MBL, fala, esse negócio de vocês trazerem o Ives Gandra para escrever o processo de impeachment não soma. Vocês precisam pegar alguém que dê legitimidade para isso. Quem mais poderia dar legitimidade a isso do que o Bicudo, que é um cara que vem do PT? O Fernando Limonge cita aí a opção de ter alguém ligado à esquerda na frente do processo, como o Hélio Bicudo, e não alguém ligado à direita, como o também advogado Ives Gandra Martins. O professor cita ainda o MBL, o Movimento Brasil Livre, grupo que organizava manifestações de rua pelo impeachment e também atuava pela abertura do processo por crime de responsabilidade contra a Dilma no Congresso. Mas o Eduardo Cunha não ficou satisfeito com o pedido inicial do Hélio Bicudo e pediu para que o ex-petista refizesse o trabalho. Disse que o advogado precisava incluir acusações que tivessem a ver com o mandato em curso da Dilma a partir de 2015, algo necessário para o impeachment andar. O Bicudo, então, recebeu a ajuda da advogada Janaína Pascoal e do advogado Miguel Reale Júnior, ligado ao PSDB. Quem escreve mesmo é a Janaína. O Bicudo já está muito velho, já não está... Quem escreve é a Janaína. E a Janaína simplesmente não consegue parar de falar no Petrolão. E o Cunha falou, não é o Petrolão, são as pedaladas. Não pode, o Petrolão não dá impeachment. E mais, é falar em corda casa de enforcado. Eu sou o principal acusado pelo Petrolão. E aí não dá. O Fernando Limonge, que você acaba de ouvir, relembra que o Eduardo Cunha não aceitava pedidos de impeachment que tinham como base apenas a questão da corrupção na Petrobras, ou Petrolão, como também era conhecido o escândalo. Tanto o Petrolão quanto a maquiagem nas contas públicas, citados no primeiro pedido do Hélio Bicudo, lidavam com episódios do primeiro mandato da Dilma. É por isso que o presidente da Câmara mandou refazer esse pedido, para que fossem incluídas as manobras fiscais a partir de 2015, segundo o mandato da Dilma. E o Cunha ainda hoje afirma que, sem a inclusão dessas manobras fiscais do segundo mandato, que versavam sobre gastos extras sem autorização do Congresso, não teria havido impeachment. E apesar dessas indicações públicas do Eduardo Cunha, a Janaína Pascoal sempre negou que o presidente da Câmara tivesse por trás do documento assinado por ela, pelo Bicudo e pelo Reale Júnior. A oposição tinha a carta do impeachment na mão e tinha também uma outra frente para tentar derrubar o governo, o pedido de cassação via TSE. O Tribunal Eleitoral já tinha arquivado a ação em que o PSDB acusava a chapa da Dilma e do Temer de abuso de poder econômico, mas os tucanos recorreram e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que atuava no TSE, defendeu a reabertura do caso e a ação foi mesmo reaberta. Por um tempo, a oposição tentava calcular o que seria melhor, tirar a Dilma por impeachment no Congresso ou tirar a Dilma e o Temer juntos, apostando numa cassação por meio do TSE. O governo, por sua vez, tentava retomar a articulação política no Congresso. A Dilma chegou a nomear como ministro da Ciência e Tecnologia o deputado federal Celso Panceira, do PMDB do Rio, político ligado ao Eduardo Cunha. Isso para tentar acalmar os ânimos. Depois, tirou do Planalto os petistas de quem ela era próxima, como o Aloysio Mercadante, para colocar os petistas mais próximos do Lula, como o Jacques Wagner, que assumiu, no fim de setembro de 2015, a chefia da Casa Civil. Em outubro, o novo pedido de impeachment foi protocolado, com as assinaturas do trio Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, e com acusações contra Dilma abarcando manobras fiscais no ano de 2015, mandato corrente da presidente. Nesse mesmo mês de outubro,
o PMDB do Temer lançou a Ponte para o Futuro, programa de governo que indicava a empresários e ao mercado financeiro o que o vice iria fazer se o impeachment fosse mesmo concretizado. Antes do feriado de 2 de novembro, ou seja, 1 ou 2 dias antes de sair para viajar, eu assinei a abertura do processo de impeachment, entreguei para o secretário-geral da mesa da Câmara, o Silvio Avelino, falei, guarde no cofre da Câmara. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu for afastado na calada da noite com uma decisão maluca do Supremo, se acontecer alguma coisa comigo, publica. O Eduardo Cunha, que você ouviu agora, fala sobre o temor de uma decisão maluca do Supremo, uma prisão, um afastamento de suas funções na Câmara. Sua situação tinha se agravado após revelações de que era beneficiário de contas na Suíça. Quando voltou do feriado, o presidente da Câmara foi alvo de um protesto no Congresso. Enquanto dava uma entrevista, manifestantes jogaram notas falsas de dólares sobre sua cabeça. E o Supremo acabou mesmo tomando uma decisão bastante impactante. Mas não foi contra o Eduardo Cunha. Foi contra o líder do governo no Senado. Na manhã do dia 25 de novembro, a Polícia Federal, por ordem do Supremo, prendeu o petista Delcídio do Amaral no hotel onde ele morava em Brasília. Era a primeira vez que isso acontecia com um senador no exercício do mandato. O Delcídio era suspeito de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Ele estaria tentando convencer um ex-diretor da Petrobras a não fechar uma delação premiada com a operação. A prisão de um parlamentar do Congresso precisa ser confirmada pelos outros parlamentares. E, no mesmo dia, o Senado confirmou a prisão do Delcídio por 59 votos a favor, 13 contrários e uma abstenção. Os aliados me acusavam de não fazer nada, de não tomar posturas, de não intervir para corrigir os rumos da Lava Jato, enquanto que os situacionistas diziam que eu instrumentalizava as investigações feitas pela Polícia Federal. Então, eu falei, olha, você ouviu José Eduardo Cardoso, que era ministro da Justiça, responsável pela Polícia Federal. Essas reclamações da classe política eram recorrentes também nos bastidores da imprensa. Em todas essas movimentações, havia interesses políticos em jogo, segundo Fernando Limonge. Os atores políticos estão estimulando a Lava Jato e sempre achando que vão sair ganhando. A Dilma começa apoiando bastante a Lava Jato. A Dilma alimenta isso no início, dentro dessa luta interna dela no PT e com a coalizão, né? E ela não percebe a hora que ela tinha que ter parado. E ela nunca para, na verdade. É possível vislumbrar, a partir do que a gente já ouviu, o seguinte cenário. Uma presidente, a Dilma, que chegou lá com a ajuda de um padrinho político, o Lula, estava tentando se desatar desse padrinho político. Estava tentando, em última instância, como disse antes o Limonge, salvar o projeto do PT. Não o projeto do varejo, que garante a governabilidade, mas o projeto de longo prazo, um projeto de poder e de país mais amplo, em que alguns petistas teriam que ficar pelo caminho. Um momento chave de toda essa disputa política se deu no começo de dezembro de 2015. No pedido de impeachment contra Dilma, ela era acusada, entre outras coisas, de gastar além do previsto sem a autorização do Congresso. O governo então mandou para os parlamentares uma proposta mudando a meta fiscal do ano, algo que regularizaria na prática esses gastos extraordinários. Ao mesmo tempo, o Eduardo Cunha estava na mira do Conselho de Ética da Câmara, por causa das contas na Suíça. Ocorrem então 2 movimentos simultâneos. O Congresso põe em votação a mudança na meta fiscal, e o PT deixa claro que não apoiaria o Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Ato contínuo, o presidente da Câmara anuncia a abertura dos trâmites para o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Era 2 de dezembro de 2015. No final daquele dia, os parlamentares aprovaram a alteração da meta fiscal. O Eduardo Cunha disse que foi por isso que ele aceitou o impeachment naquele dia, porque se deixasse para aceitar depois, perderia as condições de dar início à análise de crime de responsabilidade. Os petistas dizem que foi por vingança, pelo fato de o presidente da Câmara não ter sido apoiado no Conselho de Ética. Também no final daquele dia, a Dilma fez um pronunciamento. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei... O Michel Temer não estava oficialmente rompido com a Dilma, mas já estava preparando o desembarque. O vice fez vazar, na noite de 7 de dezembro, uma carta que enviou à presidente. Começando com a expressão em latim, verba volant scripta manet, cuja tradução é as palavras voam, os escritos permanecem, o Temer reclamava do fato de ser pouco ouvido no governo, de ser apenas um vice decorativo.
A oposição foi de novo para as ruas naquele finalzinho de 2015, mas os apoiadores do governo também foram. É com democracia que nós só não vamos tirar Cunha, mas vamos enfraquecer aquela corda que está lá no Congresso. Quando o ano de 2016 começou, a crise política parecia ter arrefecido, mas o mês de março veio como uma avalanche. O ex-presidente Lula prestou depoimento nesta área restrita do aeroporto de Congonhas, onde autoridades ficam em viagens oficiais. Ele foi trazido de O juiz Sérgio Moro mandou o Lula depor à força, para o ex-presidente falar do triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia, reformados por construtoras suspeitas na Lava Jato. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. A Polícia Federal, o senador Delcídio do Amaral, preso pela operação, negociou uma delação premiada e apareceu na capa da revista Isto É, fazendo acusações diretas contra o ex-presidente Lula e contra a presidente Dilma. O senador Delcídio tem a prática de mentir. A oposição ao governo, movimentos políticos da nova direita à frente, realizou, em 13 de março, a maior manifestação de rua da história democrática brasileira. A Dilma tentou fazer do Lula ministro da Casa Civil, mas o Sérgio Moro voltou a agir, divulgando em 16 de março um áudio que sugeria que a nomeação era apenas para que o presidente ganhasse foro privilegiado, algo que moveria as investigações de Curitiba para Brasília, passando essas investigações para a guarda do Supremo. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Descia junto com o papel para a gente ter... Em 18 de março, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, barrou a nomeação do Lula para o Ministério da Dilma. Em 19 de março, o ex-presidente Fernando Henrique, do PSDB, passou a defender o impeachment, dizendo que essa era a única maneira de o governo voltar a funcionar. Em 29 de março, a Fiesp, Federação dos Industriais Paulistas, ao lado de outras centenas de entidades patronais, publicou um anúncio de 14 páginas nos principais jornais do país pedindo impeachment já. Os cargos que ocupam no governo federal. Eu volto para São Paulo hoje satisfeito, feliz que realmente foi dado um passo muito... Paulo Scaff, presidente da Fiesp, que você ouviu agora, estava satisfeito naquele mesmo dia 29 de março porque... O PMDB deixou hoje oficialmente a base do governo e decidiu que ninguém... E foi nesse mesmo mês de março que a classe política começou a planejar aquilo que acontece em todo escândalo, segundo Fernando Limonge. E sempre a dinâmica desses escândalos é que chega um momento você fala, bom, passamos a linha de giz, quem dançou, dançou, e a gente se protege e refaz o acordo. Né? Então, a Lava Jato registrou esse momento. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Mas, filho, eu sou o Renan que tá contra essa porra. Um acordo. Porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Não esqueça do Eduardo Cunha, tá morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazendo todo mundo e parava tudo. E aí delimitar onde está, pronto, parava tudo. Essa é a famosa gravação feita pelo Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, com o senador Romero Jucá, do PMDB. O Machado tinha virado delator e estava ajudando a Procuradoria-Geral da República. Nessa conversa são citados o Michel Temer, que a dupla fala em colocar no Planalto como solução, o Renan Calheiros, senador que está contra essa porra, no caso o impeachment da Dilma, e o Eduardo Cunha, que segundo o Jucá já estava morto política e judicialmente. E nessa conversa a gente ouve a lógica de riscar a linha de giz no chão, com a dupla desejando um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, para salvar quem não estava morto, independentemente do alinhamento ideológico. Era a classe política tentando sobreviver ao furacão da Lava Jato. No Congresso, o destino da Dilma já estava praticamente selado. O Eduardo Cunha pôs o impeachment em votação no dia 17 de abril de 2016, um domingo marcado por uma sessão constrangedora na Câmara dos Deputados. Não por causa das recorrentes menções a Deus e à família brasileira, nem por causa do rojão de papel picado estourado durante a votação nominal, tampouco pelas provocações em plenário, com musiquinhas cantadas ao microfone. Algo grave aconteceu ali. Algo que você ouve agora na íntegra. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa.
Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado. Esqueça os elogios rasgados do deputado Jair Bolsonaro ao Eduardo Cunha, que naquele momento já estava denunciado por corrupção. Esqueça as referências do ex-capitão do Exército ao golpe militar de 1964, que jogou o país numa ditadura de 21 anos. Esqueça a inocência das crianças que aquele parlamentar dizia defender contra um kit gay nunca distribuído nas escolas. Esqueça a paranoia anticomunista extemporânea do discurso. Algo se rompeu ali, quando um notório torturador, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, foi celebrado no parlamento brasileiro sem que nada acontecesse. Celebrado no impeachment de uma mulher que havia sido torturada nos porões da ditadura. E ficou por isso mesmo. A Câmara autorizou o impeachment contra Dilma por manobras fiscais, tornando o processo praticamente irreversível. Nós estávamos ali fazendo uma briga pela história, pela versão. Nós estávamos disputando a opinião pública, nós sabíamos que ia cair. O José Eduardo Cardoso, que você acaba de ouvir, tinha deixado o Ministério da Justiça para virar advogado-geral da União. Ele ficou responsável pela defesa da Dilma durante todo o processo no Congresso, mesmo sabendo que a presidente ia cair. Mas quem caiu antes foi o algoz da Dilma, o Eduardo Cunha. Em 5 de maio de 2016, o Supremo determinou o afastamento do deputado da presidência da Câmara e também do mandato parlamentar. A decisão judicial não foi submetida ao crivo dos outros deputados. Nos meses seguintes, o Eduardo Cunha viria a renunciar. Depois, seria preso pela Lava Jato. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Essa é a Dilma em 12 de maio de 2016, logo após o Senado abrir o processo de impeachment e afastá-la do cargo. A aprovação do governo Dilma, que já tinha sido superior a 60%, estava na casa dos 10%. O vice Michel Temer assumiu interinamente. Ao chegar à sala do Palácio do Planalto, onde iria anunciar seus ministros, sem nenhuma mulher entre eles, o Temer foi abraçado pelo Aécio Neves. O senador tucano estava ali, chancelando aquele momento, chancelando o novo presidente do Brasil, que ele ajudou a colocar lá. Que venhamos a tomar. E nesse sentido, a classe política, unida ao povo, conduzirá ao crescimento do país. Em julho de 2016, a Câmara dos Deputados já estava sob nova direção. Eu acho que se o impeachment não é aprovado, nós teríamos uma crise, uma convulsão social e um risco enorme, né, da Dilma ser retirada do governo, não pela política, mas pela sociedade. As manifestações iam continuar aumentando cada vez mais e ia se perder completamente o controle. Acho até o PT, parte do PT, se calou muito naquele processo, né? Então você via que muitos entendiam que a Dilma estava inviabilizando o futuro do partido. E se não fosse o impeachment da Dilma, hoje não tinha o PT com a força que tem, né? Esse é o Rodrigo Maia, deputado do DEM, que substituiu o Eduardo Cunha no comando da Câmara. Ele foi eleito pelos colegas para um mandato tampão e deu vazão à agenda econômica do novo governo. Enquanto isso, o Senado concluía o processo de impeachment. Como esperado, a Dilma foi oficialmente deposta, em 31 de agosto de 2016. O PT e parte da sociedade viram aquele ato como uma quebra da ordem democrática, como diz aqui o deputado Arlindo Quinalha. Houve uma ruptura e, como nós sempre dissemos, foi um golpe. A cientista política Nara Pavão fala dos traumas inevitáveis do impeachment dentro do sistema político, apesar dela não ver o impeachment como uma ruptura democrática. Quando não se consegue resolver conflitos através dos meios, dos instrumentos cotidianos e rotineiros que o sistema político oferece, o impeachment ele serve como esse instrumento extremo de resolução de conflitos muito grandes. Então, ele nunca é tranquilo, sempre tem
uma ruptura grande, né? Então, nesse sentido, eu acho que o impeachment de Dilma teve sim esse efeito, né? Ele não é uma ruptura também institucional, vamos dizer, porque ele é um rito previsto, né? E previsível. Então, O impeachment já tinha sido usado contra o Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar. A Nara Pavão fala sobre as diferenças entre o impeachment do Collor em 1992 e o impeachment da Dilma em 2016. A principal diferença entre o impeachment de Dilma e Collor é que Dilma, diferente de Collor, né, Dilma fazia parte de um partido político muito grande, sério, organizado, estruturado, e que é um partido que tem muita raiz muita penetração entre os eleitores. Então, isso fez com que, do ponto de vista da opinião pública, o impeachment fosse um evento muito mais controverso do que o impeachment de Collor, por exemplo. Independentemente da terminologia usada para definir a queda da Dilma, a grave situação política brasileira não se resumia ao processo por crime de responsabilidade pelo qual a presidente havia sido condenada. O que acontece é que quando você tem esse cabo de guerra entre a oposição extra-institucional e o sistema político, fechado nele mesmo, o sistema político começa a entrar em funcionar de maneira disfuncional. E ele entra num processo que eu chamo de autofagia, ele começa a se comer a si mesmo. Ou seja, diante dessa situação, o que o sistema político quer é retomar o controle da política. E a estratégia escolhida pelo sistema político foi a seguinte: vamos entregar o nosso braço esquerdo para a oposição extra-institucional para a gente poder passar a boiada rio acima. Qual foi o resultado disso? Uma catástrofe. Foi assim, o erro mais absurdo que um sistema político pode cometer é esse. Quer dizer, não vou nem falar que é institucionalmente incabível, que é institucionalmente destrutivo, porque foi, né? O que aconteceu foi que você, com a parlamentada, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, você destruiu toda a possível convivência política entre as forças nesse momento, que ninguém mais confiava em ninguém. Marcos Nobre, que você acaba de ouvir, chama de oposição extra-institucional os vários movimentos da sociedade que atuavam à margem do poder formal, movimentos esses que tinham a Lava Jato como escudo. Segundo a Mona Lisa Soares, a operação, esse escudo da oposição extra-institucional, foi central na queda da Dilma, mesmo que a petista não tivesse o seu nome envolvido diretamente nos escândalos de corrupção. A ação da Lava Jato, né, que veio num contínuo desde a eleição de 2014 até à frente, ela foi de fato decisiva também para montar uma conjuntura que tornaria o processo do impeachment um desenrolar, digamos assim, difícil, muitíssimo difícil de ser evitado. Ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, o José Eduardo Cardoso levanta aqui um tema que permeia alguns debates no campo da esquerda, alguns debates que tratam dos interesses externos na queda da Dilma. Isso a partir de alguns indícios, como a espionagem promovida pelo governo dos Estados Unidos na Petrobras, fato revelado a partir do vazamento de documentos ultrasecretos entregues pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional Americana, Edward Snowden. Eu tenho minhas convicções subjetivas de que um dia a história revelará até que ponto o golpe de Estado de 2016 foi influenciado por forças internacionais a partir de interesses político-econômicos que buscavam depreciar o Brasil, as empresas brasileiras e a ação internacional pujante que o Brasil tinha no mundo naquele momento. O Eduardo Cunha diz ter havido motivos reais para o impeachment. O ex-deputado defende, em 2022, as ações que tomou entre 2015 e 2016. Ou seja, ela gastou sem autorização na lei orçamentária. Essa que foi a motivação do crime de responsabilidade que gerou o impeachment dela. Então, aquilo é um fato factual. A melhor decisão do ponto de vista político, isso aí é o Congresso como um todo que tem que avaliar, e não é o meu ato em si que tem que ser ou não, mas eu não acho que poderia ter uma decisão diferente do que a que foi tomada. Esse é o meu ponto de vista. Carlos Sampaio, do PSDB, também mantém sua visão da época do impeachment, segundo a qual havia provas de manobras fiscais contra Dilma. É claro que o governo do PT foi julgado também
por um conjunto de fatores, como a corrupção desenfreada e generalizada, com o Petrolão sucedendo ao Mensalão, com a sua, por parte do PT, com a sua incompetência declarada para recuperar a economia. O impeachment ainda é um assunto insepulto. O ministro do Supremo, José Roberto Barroso, já deu declarações públicas dizendo que a justificativa formal para a queda da Dilma foram as manobras fiscais, mas o motivo real foi a perda de sustentação política. Também ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski, já classificou a derrubada da Dilma como um tropeço da nossa democracia. O Lewandowski comandou a sessão do Senado que selou a destituição da petista, porque ele era o presidente do Supremo e presidentes do Supremo presidem sessões de julgamento de impeachment. Embora uma boa parte do PSDB mantenha sua posição sobre a queda da Dilma, teve integrante do partido que fez meia-culpa. O deputado federal Marcos Pestana, que era secretário-geral tucano na época do impeachment, já disse que houve ali uma quebra da dinâmica democrática, algo que veio até a beneficiar o discurso do PT. O senador Alcir Gurkax, do PDT, votou pelo impeachment, mesmo dizendo que não tinha crime de responsabilidade, o que tinha era só falta de governabilidade. O senador Teomário Mota, do PROS, votou pelo impeachment, mas depois disse que esse foi um dos maiores erros da sua carreira parlamentar. O ponto é que lá em 2016, o sistema político estava a perigo, buscava maneiras de se salvar. Só que mesmo com a queda do governo petista, não conseguiu estancar a sangria. O acordo nacional não saiu como pretendia o Romero Jucá. O Eduardo Cunha caiu, a Dilma caiu e outros viriam a cair em desgraça, como lembra aqui o deputado petista Paulo Teixeira. O impeachment, ele quebrou a regra democrática, a regra do diálogo, a regra da construção de consenso. E ele levou a esse nível de polarização. O grande erro do Aécio foi não ter ficado quieto em 14. O governo Temer colocou no poder partidos que estavam na oposição durante os 13 anos de governos petistas, como o PSDB e o DEM. Ainda em 2016, os deputados e os senadores aprovariam o teto de gastos, congelando as despesas federais por 20 anos. Em 2017, o governo conseguiu aprovar a reforma trabalhista. Mas a crise política não foi embora. Tampouco os políticos conseguiram parar a Lava Jato. Tentando fechar uma delação premiada, o empresário Joesley Batista, sócio do mega frigorífico JBS, gravou conversas com o Temer que sugeriam uma anuência do presidente ao pagamento de propina para que o Eduardo Cunha, na prisão, não fechasse um acordo de delação premiada. O Joesley também gravou conversas com o Aécio Neves. Deixa eu falar dois assuntos aqui rapidinho. A prima teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela tá de advogado. O Joesley está dizendo pro Aécio que a irmã do senador, Andréa Neves, teve um encontro com ele para falar de R$2 milhões a fim de pagar advogados. Eles então combinam a entrega do dinheiro. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, pai. Se for você, sou eu. Só para entendeu? Tem que ser entre 2, não dá para ser. Tem que ser um que a gente mata ele antes de dar o Fred não pode matar ele. Eu vou ser. Pronto. Durante as investigações, a Polícia Federal filmou um executivo da JBS entregando dinheiro para o Frederico Pacheco, o Fred, primo do Aécio, citado pelo senador na gravação do Joesley. Era aquele alguém que a gente mata antes de fazer delação, como disse o tucano no áudio. Era 17 de maio de 2017 quando o jornal O Globo revelou as gravações envolvendo o Temer e o Aécio, num dia que ficou conhecido como Joesley Day. Era um tempo de bang-bang generalizado, segundo Fernando Limonge. O que a gente viu de gravação deve ser uma parte pequena do que os políticos gravaram um dos outros para tentar se livrar. Então virou um bang-bang, né, em que está todo mundo entregando todo mundo para se salvar. Então o resultado final, né, é essa total, um terremoto, um total de autodestruição do sistema político. O impeachment não tinha completado 1 ano e o país estava de novo em polvorosa, com o vice que virou presidente numa situação cai não cai. Foi nesse contexto em que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, julgou o processo de cassação da chapa Dilma Temer. Quando insistiu no tema, o PSDB do Aécio mirava a petista, mas ela já estava fora do cargo. Então, se a chapa fosse condenada,
Quem sairia do Palácio do Planalto seria o aliado dos tucanos Michel Temer. Mas a cassação foi rejeitada em junho de 2017 com um placar apertado, 4 votos contra a queda do Temer e 3 votos a favor da queda do Temer. O então presidente do TSE, Gilmar Mendes, deu o voto decisivo. No ano anterior, ele havia ajudado a ressuscitar a ação por abuso de poder econômico, num contexto em que a cassação derrubaria a Dilma. No julgamento em si, o Gilmar Mendes votou pelo arquivamento da ação que poderia derrubar o Temer. Não se substitui um presidente da República a toda hora, ainda que se queira. A cassação de mandatos deve ocorrer em situações inequívocas. O Temer venceu no TSE, mas não houve trégua. Ainda em junho de 2017, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, começou a apresentar denúncias por causa do escândalo da JBS. O Janot denunciou primeiro o Aécio, que chegou a ser afastado do mandato pelo Supremo. Mas ao contrário do que tinha feito com o Eduardo Cunha, o tribunal deu ao Senado a última palavra sobre o afastamento. Os senadores derrubaram a decisão da corte. O Janot também denunciou o Temer. Por se tratar de um presidente da República, as acusações formais precisariam da chancela da Câmara dos Deputados, a fim de que fossem analisadas pelo Supremo. E o Temer, diferentemente da Dilma, estava mais bem articulado no Congresso. As denúncias do Janot foram rejeitadas. O Estado não pode cometer crime para combater crime, porque senão quem passa a combater o crime também é um criminoso. Isso é inaceitável e isso, infelizmente, aconteceu, né? Também o presidente Michel Temer, as pessoas podem gostar ou não gostar, etc. Também o presidente Michel Temer foi alvo de ilegalidades escancaradas, o que depois acabou sendo reconhecido, né? Agora, tudo isso tem um custo imenso. O custo se chama demonização da política. E tudo isso preparou o terreno para a ascensão de Jair Bolsonaro. E então ficamos conhecendo um Estado verdadeiramente criminoso aí em sentido amplo ou em sentidos múltiplos. O jornalista Reinaldo Azevedo, que você ouviu, lembra que o Temer obteve vitórias na justiça depois que saiu da presidência. O Aécio, que deixou o Senado e virou deputado federal, também obteve vitórias. O Temer, aliás, chegou a ser preso preventivamente pela Lava Jato e acabou solto em seguida. Mas foi a prisão de outro ex-presidente que mexeu mesmo com a política nacional. Em 2018, o último ano do governo Temer, a classe política estava em frangalhos. O PT avariado pelo impeachment da Dilma Rousseff, derrotado nas eleições municipais passadas e vendo seu principal líder, o ex-presidente Lula, ser cercado pela Lava Jato. O PSDB, fora do foco inicial da operação, também derreteu por causa das denúncias contra o Aécio, assim como outras suspeitas pairando sobre governadores do partido, incluindo tucanos paulistas históricos como José Serra e Geraldo Alckmin. A antipolítica ficava cada vez mais explícita, e a disputa histórica entre PT e PSDB, que vinha desde 1994, estava prestes a ser só passado. Condenado em 2 instâncias no caso Triplex de Guarujá, sob a acusação de receber propina da empreiteira OAS, o Lula foi preso e acabou retirado das eleições de 2018 por causa da lei da ficha limpa. Depois de mais de 10 horas de sessão, o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura à presidência de Lula. O julgamento terminou. Todo esse processo foi cercado de controvérsias jurídicas, de parcialidade na condução dos processos pela Lava Jato, de pressão das Forças Armadas para que o petista fosse para a cadeia. Era a vez do PSDB voltar. O PSDB quis antecipar isso, né, com o impeachment, adotou uma atitude radical, desnecessária, boba, e pagou o preço. Era a vez dele, então não vai mais ser ele, né? E então quem vai ser? Não vai ser o PT de novo, porque o PT ainda tem que pagar o preço de ter desempenhado mal entre 2010 e 2014, ou 2014 um pouco para frente. Então vai para o próximo. Quem que tem aí? Não tem tu, vai com tu mesmo. Então foi... O Fernando Limonge, que você ouviu, lembra que o PT tinha poucas condições de voltar ao poder, apesar de ter chegado ao segundo turno presidencial com o substituto do Lula, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad. Já o PSDB obteve seu pior desempenho da história numa disputa ao Planalto. O candidato tucano Geraldo Alckmin ficou em 4º lugar com menos de 5% dos votos. O PSDB estava mesmo numa fase mais radical, como disse antes o professor da FGV.
E quando alguns líderes começaram a perceber que o partido iria mesmo ser substituído pela extrema-direita, eles aderiram ao novo ator nacional, Jair Bolsonaro, um ex-capitão do Exército e deputado de pouca expressão que se apresentava como um símbolo antissistema. Ouça esse diálogo da campanha de 2018 entre a repórter Thalita Nascimento, do jornal O Estado de São Paulo, e o candidato a governador paulista pelo PSDB, João Dória. Candidato, o senhor se posicionou durante a coletiva como um candidato de centro e classificou Jair Bolsonaro como centro-direita. Você acha que essa é a classificação ali no espectro ideológico do Jair? Eu acho que é do centro para a direita, mas acima de tudo ele é brasileiro, acima de tudo ele atua contra a esquerda. Tudo que é contra a esquerda, eu estou a favor. Então, mesmo muitas pessoas classificando ele como uma extrema-direita? Não, olha, as pessoas sempre podem evoluir, melhorar e reposicionar. O Dória estava ali se associando oficialmente a um candidato que tinha se lançado por um partido pequeno, o PSL, que conquistou uma base de apoio forte nas redes sociais e ganhou ainda mais projeção na campanha de 2018, após ser alvo de um atentado à faca em Juiz de Fora, Minas Gerais. O PT conseguiu recuperar uma parte do seu eleitorado, uma boa parte do seu eleitorado, sobretudo no Nordeste, né, conseguiu proteger, e o PSDB não conseguiu se reconstruir. Né, acho que tem fatores também exógenos, como a facada, etc., mas a substituição, digamos assim, se nós tínhamos uma polarização PT-PSDB, a substituição foi o PT sobreviveu, e o PSDB desapareceu. Os tucanos não lançaram candidato à presidência em 2022, pela primeira vez em sua história. O Lula teve as condenações anuladas e recuperou os direitos políticos. O Eduardo Cunha obteve vitórias na justiça, admitiu seu usufrutuário de contas na Suíça, mas ainda lida com pendências judiciais. A Lava Jato, cercada de suspeitas de direcionamento político e atropelos jurídicos, perdeu força. A operação foi encerrada durante o governo do político que mais se beneficiou dela. Um político que se apresentou como uma solução antissistema, prometendo resolver a crise brasileira. Jair Bolsonaro chegou ao comando do Brasil em 1º de janeiro de 2019. Trata-se de um presidente que, diante de uma grave crise sanitária que começou no seu 2º ano de mandato, adotou atitudes inimagináveis para um governante, ao desdenhar a gravidade da pandemia de Covid-19, ao aglomerar pessoas em eventos oficiais pelo Brasil, ao sabotar o isolamento social, ao questionar sem base científica o uso de máscaras, ao defender e financiar medicamentos sem eficácia, ao desestimular e atrasar a vacinação da população. Trata-se de um presidente que participou de manifestações que pediam o fechamento do Congresso. Trata-se também de um presidente que, ao ver o seu poder limitado ou questionado, adota um discurso ameaçador, com ataques diretos a ministros do Supremo Tribunal Federal, promovendo atos em que a corte máxima do país é o alvo central. Trata-se ainda de um presidente que, elevando a um grau exponencial o que fez o PSDB lá atrás, põe em xeque a toda hora o sistema eleitoral brasileiro. Isso sem mostrar prova alguma, repetindo um discurso de fraude nas urnas que levou a graves consequências nos Estados Unidos, maior potência do mundo, onde o Congresso foi invadido por uma turba. Trata-se de um presidente que já chegou a dizer que não haveria eleição caso o voto impresso não fosse acrescentado ao voto eletrônico. Trata-se de um presidente que usa as Forças Armadas como aliadas em suas investidas antidemocráticas. As Forças Armadas não dão recado. Elas estão presentes. Elas sabem como proceder. O Rodrigo Maia, eleito pela primeira vez para comandar a Câmara em 2016 para substituir o Eduardo Cunha, conseguiu se manter no cargo até fevereiro de 2021. Ou seja, o deputado do DEM chefiou a Casa Legislativa por 2 anos no governo Bolsonaro. O presidente da Câmara é responsável por aceitar ou não a análise de pedidos de impeachment. O Rodrigo Maia votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Por que ele, quando teve na presidência da Câmara, nunca deu sequência a uma análise de impeachment contra o Bolsonaro, diante de tantas evidências de crimes de responsabilidade do presidente? Crimes listados nos mais de 100 pedidos engavetados na Câmara, dos atos cometidos na condução da pandemia aos ataques às instituições democráticas. Porque não tinha voto, porque eu vi o caso americano, quando os democratas avançaram com o impeachment e perderam no Senado, porque não tinham maioria, o Trump virou virtual presidente americano e caiu pela pandemia. E eu entendia que sem voto
e com o ataque do governo ao parlamento, se eu coloco o processo de impeachment e perco como julgamento político, eu ia enfraquecer muito a presidência da Câmara e ia ficar numa posição de muita dificuldade de gestão da casa, tendo sido derrotado pelo governo, né, e tendo que manter uma agenda, vamos dizer assim, mais próxima do governo. Então eu entendi. O Rodrigo Maia conduziu a reforma da Previdência aprovada em 2019. Era a favor da agenda econômica do governo Bolsonaro, mas tinha suas diferenças. E ele justifica a não abertura de um procedimento de impeachment contra o Bolsonaro usando o caso dos Estados Unidos, o primeiro dos 2 pedidos de impeachment que foram analisados contra o Donald Trump. Em dezembro de 2019, o republicano teve um processo aprovado na Câmara, mas acabou absolvido pelo Senado. Para o Rodrigo Maia, isso fortaleceu o então presidente americano, que acabou perdendo a eleição para o Joe Biden depois de conduzir o país de um jeito errático na pandemia, mas perdeu numa disputa apertada. Quando deixou a Casa Branca em 2021, o Trump foi alvo de um novo processo de impeachment, mesmo já fora do cargo. Este segundo processo por estimular a invasão do Congresso ao não aceitar a derrota para o Joe Biden. De novo, teve o caso arquivado pelo Senado. We begin with the historic end to the second impeachment trial of former President Donald Trump. This time, accused... O Arthur Lira, que chegou à presidência da Câmara Brasileira em fevereiro de 2021, também não abriu nenhum processo contra o Bolsonaro, apesar dos pedidos se acumularem cada vez mais. Diferentemente do Rodrigo Maia, que não tinha um alinhamento automático com o governo, o Arthur Lira virou o bolsonarista de carteirinha. Ele teve apoio do Palácio do Planalto na sua eleição para a presidência da Câmara e ajudou a selar um acordo que deu estabilidade política para o Bolsonaro no Congresso. Por Marcos Nobre, presidente do SEBRAP, o Arthur Lira resgatou o modelo do Eduardo Cunha de controle sobre os deputados e foi além. Aprofundou esse modelo a um ponto antes impensável, negociando individualmente com cada colega a liberação de verbas do governo por meio do chamado orçamento secreto. O orçamento secreto é um esquema pouco transparente de distribuição de verba pública por meio das emendas do relator. Essas emendas do relator sempre existiram, mas eram usadas pelo relator, responsável por coordenar as demandas do orçamento, apenas para fazer alguns acertos, pequenas correções. Durante o governo Bolsonaro, essas emendas foram turbinadas, passaram a abrigar bilhões de reais. E aí, por meio desse esquema das emendas do relator, que não é legal, deputados sob o comando do Arthur Lira e senadores sob o comando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, passaram a escolher onde e como o dinheiro iria ser gasto, normalmente em seus redutos eleitorais, sem que o governo pense numa política pública macro, numa coordenação racional do gasto público. As emendas do relator no modelo de orçamento secreto foram gestadas quando o Rodrigo Maia ainda era presidente da Câmara. Ele disse que foi contra. Segundo o deputado, atualmente licenciado da Câmara e filiado ao PSDB, esse esquema pouco transparente de distribuição de verba federal acabou por se encaixar nas conveniências do presidente da República. Você fala, o Bolsonaro está refém do Arthur e do Rodrigo. Eu discordo. Ele delegou esse poder a eles porque ele não quer operar o orçamento, ele não quer operar, negociar projeto, negociar projeto. Então ele transferiu esse poder para o presidente da Câmara e do Senado e transferiu para o Arthur, que é um puta líder. O Arthur, de fato, é um líder que consegue dar solução e com um orçamento desse na mão com mais facilidade ainda. O Eduardo Cunha diz não ver problema no orçamento secreto e defende, inclusive, que ele seja impositivo, que o governo seja obrigado a pagar tudo o que está previsto no papel, não apenas quando quer alguma coisa em troca do Congresso. Na presidência da Câmara, ele fez com que as emendas individuais, que são alguns milhões reservados para cada parlamentar, fossem impositivas. O governo passou a ter obrigação de pagá-las, perdeu assim a chance de barganhar. As emendas individuais sempre foram um mecanismo de ação dos parlamentares em sua base eleitoral. E as emendas do relator, bilionárias e sem a clareza sobre qual parlamentar exatamente está destinando o dinheiro, reforçam essa lógica. A lógica do deputado ou senador que vai na região que costuma elegê-lo entregar obras ou equipamentos. O Cunha lembra aqui de como a base aliada da Dilma minguou já na eleição dele para a presidência da Câmara. Lembra de como a maioria entre os 513 deputados se pulverizou já na primeira votação do Congresso realizada no segundo mandato da petista, que foi justamente a votação para escolher quem comandaria a Câmara. E lembra também como Bolsonaro viu o apoio a ele crescer num mesmo tipo de eleição, na eleição para a presidência da Câmara, vencida pelo Arthur Lira. A Dilma tinha uma base.
tinha uma base no seu primeiro mandato, que era composto do PT, o PMDB tinha o seu vice-presidente da República, e os partidos, todos eles, que foram para a sua coligação da reeleição, e não foram poucos, não. O PP, o PL, PROS, um monte de partido lá. Ela tinha maioria já parlamentar na própria coligação da sua reeleição. E aí ela chega, na primeira votação que ela tem, foi reduzido isso a 130 deputados. O Arthur Lira, não. O Bolsonaro não tinha maioria parlamentar. E o Arthur Lira era líder de um bloco que deu momentaneamente uma maioria. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Esse é o general da reserva Augusto Heleno durante a campanha de Bolsonaro à presidência em 2018. Naquele momento, o discurso dos bolsonaristas era refratário ao grupo político que virou sinônimo de fisiologismo nas relações com o poder. O discurso antissistema do Bolsonaro e dos seus aliados pressupunha um confronto direto com o que ele chamava de velha política. Mais uma vez no governo, o Bolsonaro precisou do Centrão para não cair, para se blindar contra um impeachment, e abriu as portas e os cofres do governo para os partidos do Centrão, especialmente para o PL, ao qual até se filiou, para o PP, o Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, e para o Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. O Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, teve que voltar atrás em relação ao Centrão, assim como o próprio Bolsonaro. Mas como o presidente da República conseguiu manter essa áurea antissistema diante dos seus apoiadores, mesmo aliado ao grupo que mais representa a classe política tradicional? O discurso é pouco crível, mas fácil de entender. O Bolsonaro precisou se aliar ao sistema para se manter no cargo e assim combater o sistema. E o maior representante do sistema em 2022, segundo esse discurso, é o Supremo Tribunal Federal, uma corte que, afirma o presidente, beneficia os adversários do governo para que o establishment restabeleça seu poder. Uma corte que, também, afirma o presidente, tolhe as liberdades individuais. Esse é um discurso que embasa os ataques bolsonaristas ao Supremo. É um discurso que já esteve perto de transbordar para ações concretas contra as instituições democráticas nas manifestações governistas de 7 de setembro de 2021, um evento considerado por muitos analistas políticos como um ensaio de um golpe. Em 2022, depois que o presidente da República chamou embaixadores estrangeiros para repetir ao mundo sua tese infundada de fraude nas urnas, houve uma ampla reação da sociedade civil. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito. Esse é um trecho de uma carta pró-democracia. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Uma carta lida por artistas nesse áudio e assinada por mais de 1 milhão de pessoas, de intelectuais à elite econômica brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Ela responde às ameaças às eleições de 2022. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. É uma iniciativa que parece impor um limite para aquilo que uma sociedade consegue suportar. Uma barreira para que a democracia brasileira não se rompa de vez e acabe estilhaçada, como já ocorreu outras vezes no passado. No próximo episódio, banimento de mais de 1.000 contas por disparos de mensagens em massa nas eleições. Post-truth. That's Oxford's word of the year. Está tudo perdido no sentido de salvar o Brasil do comunismo. O pessoal da imprensa vai pro deboche, mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. As transformações políticas ocorreram em meio a transformações profundas na comunicação, com uma revolução digital que mexeu no debate público e tirou o protagonismo da imprensa tradicional. A relação dos políticos com os eleitores também mudou, mas a promessa de uma hiperconectividade que ampliaria as possibilidades democráticas e os laços interpessoais virou outra coisa. Os olhares sobre a realidade se esquivaram, as verdades de cada um deixaram de se encontrar e o diálogo foi interrompido.
Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, fica de ouvido no feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, estou no roteiro, na produção e na coordenação geral. A Malu Delgado está na edição, na produção e na reportagem. A Beatriz Gatti está na produção e na checagem. O Maurício Abad está na edição de áudio. A Rafaela Ranzani está na direção de arte. O Quito Franceschi está na coordenação de marketing e distribuição. A Letícia Arcoverde está na supervisão. A Marina Menezes está na coordenação de relações institucionais. E a Paula Miralha está na direção geral. A gente espera você na próxima quarta. Bom dia, boa tarde, boa noite.